TV Artilheiro. Quinto empate. Lamentar muito, assim, porque são resultados que não fazem com que a gente possa sair da posição que a gente está. É uma situação muito delicada, né? Foram 2 jogos em casa com o Bahia e com o Botafogo da Paraíba, que a gente sabia que são 2 adversários muito difíceis, assim. Mas mesmo assim, eu acho que a gente podia ter feito mais. Eu acho que hoje, assim, de uma maneira muito clara, acho que a gente não fez um bom jogo. Fez um jogo muito aquém daquilo que eu acho que a gente pode fazer. Mas em contrapartida tivemos as melhores oportunidades. Assim, se for analisar, nós tivemos boas oportunidades para poder sair com os 3 pontos aqui. E é claro que a gente está muito chateado, porque, na verdade, esse ano, eu acho que o Ceará ele está iniciando um trabalho, reiniciando, né, ou começando um trabalho esse ano, em débito com o torcedor. E todo mundo sabe disso, todo mundo tem consciência disso. Eu participei de uma grande fase do Ceará e tenho muita consciência disso. Só que aquilo que aconteceu ano passado, a gente precisa passar uma borracha em termos de sentimento, de tudo, porque aquilo a gente tem que tirar as lições apenas, entendeu? Aquilo que a gente pode fazer diferente, aquilo que a gente pode melhorar. Mas esse ano é um novo momento, a gente sabe que por mais que a gente tenha esse débito com o torcedor, os jogadores, o clube, né, todo mundo queria que o ano fosse muito diferente do que foi, mas é um novo ano que se inicia, tudo pode ser diferente, embora a gente possa ter alguns problemas no começo agora, o que vai importar muito é como vai terminar lá na frente. Então a gente tem que ter sabedoria para poder buscar o caminho certo. Eu não estou aqui me isentando de nenhuma responsabilidade. Eu sei muito bem assim aquilo que eu preciso fazer, mesmo não tendo tempo, não treinando. Tenho 15 dias do clube com 5 jogos, mesmo com tudo isso, eu sei da minha responsabilidade. E sei que eu acho que a gente tem um grupo que pode dar uma resposta muito boa. Pedir paciência para o nosso torcedor. É claro que eu não tenho nem audácia de poder fazer isso. Mas eu queria que todo mundo, talvez, limpasse um pouquinho o coração dessas mágoas, amarguras, desses sentimentos ruins que eu acho que o torcedor teve o ano passado, para a gente poder tentar escrever uma nova história, um novo momento. E não adianta, nós precisamos de mais do nosso torcedor, ele é a nossa mola mestra, ele que nos incentiva, que é a razão da gente poder se empenhar, dedicar. A gente quer entregar para o nosso torcedor sempre os 3 pontos, sempre, 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 com as dificuldades. Às vezes, pessoalmente, a gente tem muitos problemas, muitos, vocês não têm ideia. Talvez fosse fácil o jogador hoje não entrar dentro de campo por algum problema pessoal que está vivendo, possa ser doença na família, possa ser um acidente, possa ser qualquer outra coisa. Mas a gente tenta vir para cá e representar da melhor forma possível, mas nem sempre a gente consegue. Anderson, o teu time mais uma vez, né, conseguiu fazer o gol, jogou para cima, foi para cima do adversário, encurralou o adversário, conseguiu fazer o gol, mas depois a postura mudou. E o Samuel disse aqui que você cobrou isso nos vestiários dos teus jogadores. Por que está acontecendo isso, Anderson? Gente, é questão de maturidade mesmo, de equipe, né? Porque eu falei assim, quando a gente faz 2-1, nós temos uma chance clara para poder matar o jogo. A gente não fez. A partir daquele momento, isso não é coisa que é pedido, não, nem que os atletas façam porque querem fazer. Mas começa a ter na cabeça deles alguns pensamentos de tipo assim, vamos administrar o jogo. E esse é o problema. A gente parou de jogar, a gente para de ter a bola, a gente começa a deixar o adversário gostar do jogo. Tudo aquilo que a gente estava fazendo de maneira muito positiva, depois do gol parece que a gente abandona um pouco, entendeu? Aquela ânsia de poder fazer um 3º gol, não é jogar de forma desorganizada, deixar o time todo aberto, não é isso. Mas é manter aquela ideia, ou aquele pensamento de poder buscar o 3º gol, ou posteriormente tentar fazer um 4º gol. Acho que isso que nós precisamos de criar uma maior maturidade no time, para que ele possa entender isso. A gente às vezes faz o gol, tá criando chance, o jogo está difícil, mas consegue fazer o 2º gol, e de repente a gente começa a administrar
que é uma palavra que eu acho péssima assim, no futebol, é a questão de administrar resultado. É onde eu brigo muito com eles, assim, no sentido de poder fazer com que eles entendam que não é o caminho, cara. Assim, a gente não pode ter uma equipe que vá administrar resultado. A gente pode administrar resultado faltando 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, aí sim, aí não pode ter mais jogo, né? Aí eu concordo, mas no momento que foi o gol, tinha muito tempo pela frente, a gente começou a vacilar, isso aconteceu no primeiro gol, aconteceu depois do segundo gol, a gente começou a errar bolas bobas, que até então a gente não estava errando, e começando a fazer um jogo diferente do que a gente estava fazendo, tentando segurar a bola lá no cantinho, com muito tempo ainda pela frente, acabou que a gente foi penalizado com o gol de empate deles. Ô Ederson, não de início, mas no decorrer da partida a gente conseguiu ver Rodrigão e Sobs atuando juntos. Conseguimos ver Bachola e Vinícius também atuando junto. Eu te pergunto, isso te agradou na visão que você tem? Olha só, nós fizemos, a gente percebeu que, assim, que a equipe do Botafogo veio assim, de uma maneira muito clara para poder dificultar um pouquinho o nosso jogo. Então, assim, no intervalo, eu acho que a gente consegue um movimento de fazer o time melhorar bem, né? Assim, eu acho que o nosso time melhora bem no aspecto ofensivo. Assim. A gente começou a criar situações mais claras, situações mais complicadas até para a equipe do Botafogo. Então, assim, são formatações que, infelizmente, a gente não tem como treinar ainda, entendeu? Eu não tenho tempo para isso. O que a gente faz numa véspera de jogo, muitas vezes, é preparar um pouquinho a bola parada, uma organização, mas fazer com que a nossa semana possa a gente testar todas as possibilidades ainda não foi possível. Então, são coisas que a gente tentou fazer aqui, eles cumpriram bem, vejo que tem coisas positivas. Assim. Com a ausência do tempo, eu vou te perguntar a questão de tempo para trabalhar, que eu falo. Você tem essa ausência. Vou te perguntar da questão de observação tua. O que você observa do teu meio campo de criação? Por exemplo, eu vi hoje o William Oliveira, que é um cara que desarma muito, né? Vai muito em cima no 1 contra 1 na marcação, mas ele cria muito pouco. Quando pega a bola para tentar criar, não é muito a dele. E aí você tem um jogador no banco que cria muito, que é o Ricardinho, que pode jogar ali também. Isso também passa pela tua observação. Claro que eu falo na questão do tempo, que você não tem para trabalhar, não tem para observar. Né? É que eu falo assim, quando você chega num trabalho já iniciado, assim, você não pode chegar radicalmente e mudar tudo, entendeu? Não é o meu pensamento. O Ricardinho, ano passado, jogou vários jogos comigo. Esse ano, assim, eu preciso respeitar um pouquinho aquilo que estava sendo feito, embora a gente tenha às vezes, com certeza, outros pensamentos, assim, né? Então, tanto quando o treinador entrar no meu lugar aqui também, ele tem outras ideias, né? Então, assim, eu acho prudente que a gente possa fazer esses movimentos de maneira mais tranquila. Mas é claro que a gente está observando muita coisa, né? E encaixando. A gente joga hoje com as vaias, talvez, que eram direcionadas para o ano anterior. Não é para agora. Às vezes é uma coisa assim, se fosse um outro momento, a gente tivesse terminado o ano passado de uma maneira diferente, talvez assim, a gente tivesse um pouquinho mais de paciência. O problema nosso é que, como a gente está em débito, a gente não tem paciência. Não há paciência com ninguém para poder errar. Só que o futebol é um jogo de erro, não adianta. Se eu começar a tirar todo jogador que errar, daqui a pouco eu não tenho jogador e ninguém entra em campo. Porque eles vão errar, é a coisa natural. Mas esse cara que errou hoje é o cara que vai nos salvar amanhã. Então, o que a gente observa assim, é a dedicação, o empenho, o comprometimento, para a gente poder fazer com que ele possa dar a volta por cima. E essas escolhas são escolhas que eu sempre avalio. Como ele começou hoje, pode não começar no próximo jogo, a gente pode fazer uma outra... A gente está num processo ainda de verificação ainda de um ou outro atleta, ver como é que vai funcionar. Nós estamos encaixando. Nós precisamos dos resultados, mas a gente não pode deixar de tentar encaixar essa equipe o quanto antes. Anderson, como é que você avalia o desempenho do Klaus, né? Um zagueiro que agora é artilheiro do vovô, né? É um mérito dele, é um jogador que tem um ótimo jogo aéreo, fez um belo gol. Então, a gente vê com ótimos olhos, né? Isso sempre agrega valor para o jogador. O jogador que defende bem e consegue ofensivamente ainda fazer gols, isso vai agregando valor para ele. Você disse que o jogador que errou hoje, no futuro, ele pode ajudar a equipe de repente. O Prazo pode ser um desse jogador pela experiência que ele tem? Vocês estão falando que ele errou hoje, assim? Pelo menos que comentaram, acharam que ele tinha errado nos dois gols. Gente, aí, assim, eu sinceramente não vi nada
que pudesse, de alguma forma, condenar uma atuação, sinceramente. Assim, acho que teve uma participação até pequena, não foi tão acionado, né? Mas não vamos esquecer, não, gente, nós temos uma semana, olha bem como é, uma semana que ele nos deu uma classificação de Copa do Brasil fantástica, né? Se ele realmente tivesse falhado hoje, eu acho que ele ainda tem muito mérito ainda, naquilo que já foi feito assim recentemente. Então a gente quer sempre que todo mundo tenha a mesma conduta, o mesmo desempenho, nem sempre isso vai ser suficiente, embora eu discorde do pensamento de quem pensa o contrário. Assim, acho que ele fez uma partida normal, assim, não teve culpa nos gols, na minha concepção. Assim. Como é que você enxerga a classificação na Copa do Nordeste? Né? São 5 pontos, 5 empates, mas tem ainda 3 jogos pela frente, dos 3 são 2 em casa, e o jogo fora contra o River, um dos lanternas da competição. Como é que você observa? Eu acho que a gente está bem, eu acho ao contrário, né? Não, são 2 jogos fora? 2 fora e um em casa. Eu acho que a gente está em débito demais, gente. A gente está numa situação terrível, assim, entendeu? Porque aquilo que eu falo com você, a gente não depende de um confronto. Imagina assim, se hoje fosse um confronto contra o Botafogo, a gente não ia talvez conquistar os 3 pontos, mas eles também não, né? Se estivesse na nossa chave. Só que eles estão numa outra chave. Então, assim, a gente não depende do nosso confronto. Assim. A gente pode ganhar os 3 jogos agora e ficar de fora. Isso pode acontecer. Então, eu acho assim, muito problemática a nossa... Quando você não depende das suas próprias forças. Né? Mas é uma Copa. Como Copa, de repente, a gente pode buscar essa classificação na última rodada e, de repente, a gente sai dali muito mais fortalecido. Né? Anderson, você estava tentando de várias maneiras aí conhecer jogadores que não conhecia. Os homens do futebol estão aqui, o Dimas e o Jorge. Já pensou em pedir 1 ou 2 contratações, novos nomes? Eu vou falar com vocês assim, a gente tem essas competições, né, Copa do Nordeste, Campeonato Estadual e o primeiro semestre, para a gente poder ter uma boa avaliação do grupo. Eu acho que a gente pode fazer e deve fazer naturalmente ajustes. Nada aqui é definitivo. Então, assim, o que a gente não pode é passar esse tempo todo com algumas ilusões, assim, de achar... A gente não põe um jogador para jogar e, de repente, a gente acha que ele vai resolver. Né? Então, a gente precisa avaliar todos para fazer os movimentos que são necessários, porque vai ser necessário isso. Eu posso garantir para vocês que a gente vai ter no início de um brasileiro uma equipe um pouco diferente do que a gente tem hoje. Mas isso tem que ser avaliado assim, de maneira muito criteriosa, para a gente poder fazer as aquisições realmente necessárias. Não é a quantidade, é a qualidade que vai fazer com que essa equipe possa se tornar ainda mais forte. Eu fico pensando assim, sabe? Você precisa de tempo para trabalhar a tua equipe, qualquer treinador vai precisar disso. Aí, na quarta-feira de cinzas tem uma partida, na quinta tu precisa regenerar, sábado tem um jogo, terça-feira já tem um jogo, por 2 competições importantes, onde tirar tempo para fazer isso? Se você soubesse, você me avisa, assim, entendeu? Eu falo com vocês, gente, assim, eu assumo toda a responsabilidade, assim, daquilo que está acontecendo, mas eu também tenho que tirar um pouquinho das minhas costas a cobrança que às vezes eu faço, porque eu também não consigo, sem ter o mecanismo de trabalho, aquilo que eu sou preparado e pago para fazer. Eu sou pago para treinar a equipe. Mas eu também, às vezes, eu falo assim, Anderson, calma, porque você não está tendo tempo de fazer isso. E eu tenho que ter calma com os jogadores também, porque eles também não estão tendo tempo de repetir, da gente poder mostrar. Então, assim, é um processo que eu tenho a minha responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter tranquilidade para saber que a gente precisa aí de degrau a degrau. Às vezes a gente dá um salto para frente, depois anda um pouquinho para trás, para poder depois andar para frente novamente. Então, assim, sem treinamento, é lógico que é muito mais complicado. Não que você não consiga fazer, mas é muito mais difícil, porque a repetição é que faz com que você tenha mais acertos, né? E é isso que às vezes a gente faz coisas boas aqui, mas erra porque a gente não ensaiou ainda do jeito que a gente precisa ensaiar. O movimento não está automático.
automático, não está automatizado, não está saindo assim naturalmente. A gente precisa falar, chamar atenção. Os atletas dentro de campo, às vezes estão ali, tem que puxar um pouquinho para lá, aí ele vai entendendo, entendeu? Não está uma coisa natural. Mas o Enderson também, eu me cobro demais, você pode ter certeza, assim, eu estou aqui hoje mordido e muito chateado, porque era um resultado muito importante para a gente, mas eu também tenho que aliviar um pouquinho para mim, né? Quando eu tenho as minhas conversas comigo mesmo, né? E tirar um pouquinho também o pé, porque eu sei também que muita coisa do que não está acontecendo de maneira correta também é porque eu não tive possibilidade ainda de fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu vou aliviar um pouco para você, já que você está muito cansado. E o time que joga sábado aí já está na cabeça. Vai mudar muita coisa desse time que hoje. Vai ter que mudar, né? Claro. Você falava até na coletiva lá que não dá, é humanamente impossível manter, mas vai mudar muita coisa? Isso vai depender muito assim, da resposta que a gente vai ter amanhã e sexta-feira, entendeu? A gente vai avaliar bem quem é que está muito desgastado, quem é que está num momento talvez não muito favorável. Isso vai depender. Eu sinceramente eu não consigo responder agora. Nós temos pelo menos assim de esperar umas 48 horas para a gente poder assim ter uma noção de quem pode participar e quem não vai ter condição de participar. Anderson, da maneira como se deu o resultado de hoje, você acredita que vai ter alguma influência no jogo de sábado, mesmo sendo um pouco cedo? Você disse talvez não mude o time, mas em termos de psicológico mesmo, no fator psicológico do time, você acha que vai ter alguma influência para o jogo de sábado? Sempre tem, né? Assim, a influência, quando a gente tem um resultado positivo, a gente talvez passe um entusiasmo maior. Quando tem um resultado que não é positivo, a gente talvez cria um clima mais difícil, mas a gente precisa passar por cima disso e nos prepararmos da melhor maneira possível. Anderson, vocês sabiam, né, da situação do Samuel Xavier, do filho dele? Como é que foi essa conversa no vestiário? Ele chegou e disse, quero jogar? Ou o que aconteceu? Sim, até fiquei espantado, porque isso eu não fiquei sabendo antes do jogo. Assim, eu acho que ele guardou muito para ele, assim, entendeu? Você comentou com algumas pessoas que em momento algum ele falou nada assim comigo, né? Mas é uma coisa extremamente traumática, né? Assim, poxa, eu sinceramente não sei às vezes como é que um atleta consegue entrar em campo com um baque desse. É muito difícil. A vida de um filho, né? Tendo um risco, assim, emocionalmente abala demais, muito assim. A gente só tem que enaltecer aí a dedicação dele, o comprometimento dele de poder, mesmo com tudo que aconteceu, ainda entrar no campo e tentar fazer o seu melhor. TV Artilheiro.